Da última vez deixámos uma passagem, foi a primeira parte. Hoje vamos ver a segunda parte dessa passagem e tem tudo a ver com aquilo que tem estado a ser falado até agora e não foi combinado, porque estamos a seguir Mateus e tem a ver com o envio dos 12. No primeiro envio que Jesus faz dos apóstolos, portanto seria um estágio para eles, porque a verdadeira missão iria começar mais tarde, mais à frente, com a ascensão de Jesus. Então os 12 seriam enviados às nações. Nós estamos no capítulo 10 de Mateus. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E na última vez, nós vimos a primeira parte das orientações que Jesus deu aos discípulos antes de enviá-los naquela que seria a sua primeira viagem de curto prazo. Então os discípulos também fizeram viagens de curto prazo. Agora, estes princípios iam servir não só para aquele tempo ali, para eles, mas iriam servir para depois a missão que eles iriam fazer mais à frente, já sem Jesus na Terra, e servem também para a igreja hoje, para qualquer igreja que queira ser séria, qualquer igreja que queira ser fiel àquilo que o Senhor deixou. Então, para quem tem hábito de tomar notas e para quem não esteve na última pregação em que eu comecei a abordar este assunto, eu vou rever os pontos principais do sermão anterior. Quem depois também quiser o áudio do sermão pode pedir ao irmão Carlos Manuel, que ele está sentado ali no computador. E a primeira coisa que nós vimos aí no capítulo 10, e se calhar vamos ler a passagem, que é para estar dentro do texto, e depois então eu faço essa síntese. Do versículo 5 ao versículo 15, e podemos ficar de pé para fazer a leitura. E diz assim, do versículo 5 ao 15, Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, e dantes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: o reino dos céus chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demónios. De graça recebestes, de graça dai. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela, mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao sairdes daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te pedir que tu possas, através desta passagem, falar aos nossos corações. Mostrar as orientações, as ordens que tu deste aos teus discípulos, mas que se estendem a nós hoje, num ministério que se quer sério, num ministério que se quer fiel. Que seja o teu Espírito Santo a falar e que o teu Espírito trabalhe de tal forma os nossos corações que recebamos a tua palavra como tua palavra, Senhor. E que ela frutifique em nós, no nome de Jesus. Amém. Então podem sentar. Em primeiro lugar, antes da primeira orientação, nós vimos que as ordens de Jesus não são opcionais. Não é para se fazer se achar bem, se convém, mas são ordens que eram para ser obedecidas. Porque aí no versículo 5 diz: Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes. Não disse: se vocês quiserem podem fazer assim. Não. Foi uma ordem que Jesus deu. E qualquer ministério que se queira sério tem de ser um ministério que luta por ser fiel às orientações de Jesus. O sucesso do ministério pastoral não está na fama, não está na popularidade, não está no número de membros da igreja, não está no impacto que a igreja tem na cultura, mas está na fidelidade às ordens dadas pelo Senhor. É aí que está o sucesso de qualquer ministério. A fidelidade às ordens do Senhor. Agora,
Obviamente que crescimento de número de membros, impacto na cultura, são coisas boas e podem acontecer, mas não são sempre sinónimo de que a igreja está a ser fiel às ordens do Senhor. Uma igreja que seja grande e que esteja a ter impacto na cultura não quer dizer que esteja a ser fiel às ordens do Senhor. Agora, uma igreja que está a ser fiel poderá ver isso acontecer. Então, orientações não são opcionais, são para ser obedecidas. Qual é a primeira orientação que nós vimos? É o foco da missão. O foco dos discípulos naquela missão concreta era apenas os judeus. Jesus disse: vocês não vão aos gentios e vocês não vão aos samaritanos. Vocês vão apenas aos judeus. Nesta fase o foco era restrito. Mais tarde, depois da ascensão de Jesus, então, seria para todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, mais tarde é que é expandido. O foco da missão da igreja hoje, nos dias de hoje, é fazer discípulos de todas as nações. É aquilo que a OM procura fazer também, como ouvimos nesta manhã. A missão da igreja não é política. A missão da igreja não é trabalho social. A missão da igreja não é entretenimento. A missão da igreja não é proporcionar à cidade local um espaço onde os princípios da boa moralidade são promovidos. Não é um espaço para aconselhamento psicológico, para ajudar pessoas a se sentirem bem consigo mesmas e com as pessoas à sua volta. A missão da igreja é fazer discípulos. Fazer discípulos. Como? Como é que isso acontece? Através do evangelismo e do ensino. Do evangelismo e do ensino. Esse deve ser o foco do presbitério da igreja, ou seja, do conselho de anciãos, da liderança da igreja, dos pastores da igreja. Agora, obviamente, essas outras coisas, como eu falei de política, de espaço de moralidade, de princípios de vida, impacto na sociedade, tudo isso vai acontecer por consequência, porque um discípulo maduro é um discípulo que vai impactar a sociedade à sua volta. Seja o seu casamento, seja a sua família, seja o seu trabalho, seja a sociedade civil. Agora, o foco de quem está a conduzir a igreja é levar ao amadurecimento dos discípulos, porque discípulos maduros terão impacto lá fora. Okay, mas o foco é este: evangelização e ensino. A segunda orientação que nós vemos tem a ver com a mensagem, porque Jesus deu-lhes uma mensagem para eles proclamarem. Então deve haver um foco bem definido. Deve haver uma mensagem também bem definida. Os discípulos, à semelhança de João Batista e do próprio Jesus, deviam pregar a proximidade do reino e a necessidade do arrependimento. As pessoas deviam se preparar para a chegada do Messias e para se poderem fazer parte do reino do Messias. Os discípulos não tinham que inventar uma mensagem atraente para os judeus virem, não tinham que deixar de tocar em certos assuntos e enfatizar outros, eles tinham que pregar o arrependimento. Continua a ser a mesma coisa com a igreja. A nossa igreja deve ser saturada da palavra. Em todos os ministérios, todo o ensino, toda a mensagem que é transmitida deve ser clara. Deve ser baseada no Evangelho de Jesus Cristo, nos fundamentos deixados pelos apóstolos, na Bíblia. Então, nós pastores, nós pregadores, nós temos responsabilidade de ensino com crianças, com jovens. Nós não somos chamados a entreter, não somos chamados a dar palestras motivacionais com frases clichês que aumentam a autoestima. Nós não somos chamados a dar as nossas opiniões. Nós não somos chamados a pregar aquilo que as pessoas querem ouvir e a pôr de lado aquilo que as pessoas não gostam de ouvir. Nós somos chamados a pregar aquilo que está na palavra. Nada mais, nada menos, todo o conselho de Deus. E foi isto que nós vimos. Vimos que ordens não são opções. Vimos que a primeira orientação foi fazer discípulos e a segunda orientação ter uma mensagem clara, sem se desviar dela. E nós hoje vamos ver mais 3 orientações. Então a terceira orientação tem a ver com a credibilidade do mensageiro. A credibilidade do mensageiro. E está aí no versículo 8, na primeira parte: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demónios. E isto que Jesus está a pedir aqui dos discípulos foi algo que ele já fez nos capítulos 8 e 9. Mateus destacou os milagres de Jesus nos capítulos 8 e 9, em que Jesus evidenciou o seu poder sobre a natureza, Jesus evidenciou o seu poder sobre a doença,
Jesus evidenciou o seu poder sobre os demónios e Jesus evidenciou o seu poder sobre a própria morte ao ressuscitar uma pessoa. E nós vimos, quando abordamos essas passagens, que o alvo de Jesus com os milagres era focar a sua mensagem. Isso fica evidente naquela passagem em que um paralítico é levado por amigos e depois Jesus cura esse paralítico. Em que Jesus vai curá-lo para provar que ele pode perdoar pecados. O objetivo dele dizer ao paralítico levanta-te e anda é mostrar que ele tem poder para perdoar pecados. Porque quando ele disse os teus pecados estão perdoados, as pessoas que estavam naquela sala começaram a pipocar nas suas cabeças, nos seus pensamentos, blasfémia. A dizer, mas este aqui está a chamar para si uma prerrogativa que apenas é de Deus. Ou seja, ele não pode fazer isto. Isto é uma coisa que só Deus pode fazer. E Jesus diz, olha, para vos provar que eu posso fazer o invisível, eu vou fazer o visível. Vou dizer a este homem, levanta-te e anda. E foi isso que Jesus fez. Então os milagres autenticavam a mensagem de Jesus. Era o foco de luz que aponta para o mais importante, que era a mensagem que Jesus estava a trazer. Jesus era o Messias profetizado no Antigo Testamento. Jesus era o próprio Deus feito homem. Então, o facto de ele ser o Messias, o facto de ele se apresentar como Deus, era sublinhado, era evidenciado, era realçado pelos seus milagres. Agora, também tinha um duplo objetivo, que era beneficiar aqueles que estavam em sofrimento. Porque Jesus podia fazer outros milagres que não tinham nada a ver com as pessoas. Mas Jesus fez milagres que beneficiavam pessoas que estavam em sofrimento. Então havia este sentido duplo. Os discípulos, como muitos de nós aqui sabem, eram pessoas pouco estudadas. Não eram fariseus, não eram escribas, eram da Galileia, uma região completamente desprezada em Israel. Quem aqui ia ouvir aqueles homens que iam pregar às pessoas? Então Jesus, para que as pessoas deem a atenção devida àqueles homens, reveste-os de autoridade para fazer milagres. Eles iriam curar enfermos, eles iriam ressuscitar mortos, eles iriam purificar leprosos, eles iriam expulsar demónios. E isso ia abrir os ouvidos das pessoas para ouvirem a sua mensagem. A reação das pessoas depois disso era outra história, mas ia chamar a atenção e iria-lhes dar credibilidade. Além disso, não eram apenas sinais miraculosos, eram sinais que beneficiavam pessoas que estavam em sofrimento. Queriam trazer alívio a pessoas. Isto também tem outro objetivo, é mostrar como vai ser o reino de Deus quando ele for consumado. Isto era uma amostra do reino de Deus que eles estavam a anunciar. Eles estavam a dizer, o reino de Deus está próximo. E eu vou-vos mostrar como é que o reino de Deus vai ser. No reino de Deus não vai haver doença. No reino de Deus não vai haver pessoas a serem possuídas por demónios. No reino de Deus não vai haver nada disso. Portanto, nós estamos a anunciar e a mostrar como é que vai ser aquilo que é o conteúdo da nossa mensagem. Jesus era o rei do reino e os apóstolos eram os representantes do rei. Como tal, eles deviam demonstrar as suas credenciais às pessoas a quem se estavam a dirigir. E faziam isso através dos milagres. Mais à frente, no livro de Atos, nós vamos ver os apóstolos a realizarem vários milagres. E fica também aí evidente que o alvo era apontar para a mensagem deles. E vê-se isso em Atos, no capítulo 4, em que Pedro e João foram presos depois de terem realizado um milagre e depois de Pedro ter pregado. E diz assim o texto, a partir do 5 ao 10. Quem for rápido e quiser abrir, pode abrir. 4, 5 a 10. E diz assim: Reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: Com que poder ou em nome de quem fizestes isso, o milagre? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, esse homem está aqui com boa saúde diante de vós. Então os milagres proporcionavam este espaço para se falar no nome daquele em que se fazia os milagres.
Então, uma das marcas do apostolado era a realização de sinais. Os apóstolos faziam milagres. E o próprio Paulo usa esse argumento com os coríntios. Os coríntios estavam a duvidar da sua legitimidade apostólica. Então Paulo vai dizer: tornei-me louco. Vocês me obrigaram a isso. Porque eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos. Ainda que eu nada seja. De facto, as características de um apóstolo foram manifestas entre vocês, com grande perseverança, por meio de sinais, feitos extraordinários e milagres. Paulo está a dizer: olhem, eu sou um apóstolo legítimo e a prova disso é que eu fiz sinais no vosso meio. Sinais que só os apóstolos podiam fazer. Então é importante referir aqui que apóstolos legítimos, são aqueles que foram enviados por Cristo. Os que foram diretamente comissionados por Ele. Os 12. Mais tarde Judas suicidou-se, Matias entrou e depois Paulo. E Paulo foi diretamente comissionado por Jesus, quando estava a caminho de Damasco. Eram principalmente os apóstolos e alguns daqueles, segundo Hebreus, que tinham andado perto de Jesus, que faziam a maior parte dos sinais. Isto porque nas Escrituras existem momentos cruciais, momentos importantes na história da revelação. Um desses momentos é quando Moisés tira o povo da terra de Israel, da terra do Egito, e leva para a terra prometida. São feitos muitos sinais aí. Era um momento importantíssimo na história da revelação. Uma nova nação iria ser levantada, com novas leis. Um país inteiro, milhões de mulheres, de homens, que iriam ter que seguir políticas e leis concretas. Então, aqueles sinais foram importantíssimos para o estabelecimento dessa nação. Mais tarde, nós encontramos vários sinais a serem feitos também por intermédio de dois profetas, Elias e Eliseu, num dos momentos de maior apostasia do reino de Israel. Momento em que era importante aqueles sinais acontecerem. Depois disso, havia poucos sinais. O momento a seguir em que encontramos novamente um ressurgimento de sinais milagrosos é quando? É com Jesus e os apóstolos. Exatamente para evidenciar estes momentos em que uma revelação estava a ser pregada ao povo. Depois da era apostólica, a história da igreja vai testemunhar uma diminuição na ocorrência de milagres. Um dos pais da igreja, Orígenes, disse assim, portanto, um dos pastores, logo a seguir aos apóstolos, ele disse assim: os milagres começaram com a pregação de Jesus. Foram multiplicados depois da sua ascensão e a seguir diminuíram. Mas mesmo agora alguns vestígios deles permanecem entre umas poucas pessoas que têm a alma purificada pela palavra. Agora, isto não quer dizer que Deus não possa fazer milagres. Não quer dizer que Deus não use os seus filhos para fazer milagres. Porque Deus dá dons à igreja. Quando quer e a quem quer. Mas é sempre preciso ter em mente que houve épocas e momentos especiais em que Deus derramou esta graça de uma forma especial. E também é preciso ver que em certos contextos, no início da igreja na China, o boom do crescimento na igreja, há relatos de sinais miraculosos. Então, em países onde o Evangelho é escasso, há testemunhos de missionários que fazem sinais miraculosos. Para momentos específicos e para lugares específicos, Deus concede de uma forma mais abundante estes sinais. E Deus pode fazer hoje em dia ainda. Agora eu quero destacar e sublinhar este aspecto. É que os milagres tinham como alvo também demonstrar a compaixão por quem sofre. Porque os discípulos podiam ter simplesmente fazer descer fogo do céu, marcavam um horário e diziam: ok, estejam aqui a tal hora que eu vou-vos dar um espetáculo. E mandavam descer fogo do céu e depois então anunciavam o Evangelho. Ou então eles podiam vir a voar no céu e aterrar à frente das pessoas e então começar a pregar o Evangelho. Eles podiam ter transformado pedras em pássaros. Mas não, os milagres deles iam ao encontro específico de necessidades de pessoas doentes, pessoas endemoninhadas, pessoas que sofriam. E como nós vimos numa passagem anterior, um dos motores do ministério de Jesus era a compaixão. Jesus olhou para as multidões e isso afetou, como usa a palavra no original, as suas entranhas foram movidas. Ele moveu-se de compaixão. Jesus ficou comovido, ficou emocionado ao ver aquelas pessoas perdidas, como ovelhas sem pastor.
Então, um dos pilares de um ministério que se quer sério é a compaixão. E essa é a verdadeira religião, diz Tiago. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. A verdade de que a proclamação da palavra de Deus encontra-se sempre a par da demonstração da compaixão está presente em toda a Escritura. Em toda a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O amor pelo próximo tem que estar presente. O amor que se sacrifica, o amor que ajuda, o amor que faz coisas concretas em prol do outro. Porque isto dá credibilidade a quem anuncia a mensagem do Evangelho. Como é que nós vamos anunciar a mensagem de amor se nós não amamos? E este é o ponto. Mensagem de compaixão se não somos compassivos. Uma pessoa fria, uma pessoa insensível, uma pessoa fechada no seu conformismo, no seu comodismo, fechada no seu mundo, que não age movida por compaixão, como é que vai pregar a maior manifestação de amor de todos os tempos? Como? É a mesma coisa que ir vender um produto e não acreditar no produto. Mesma coisa que ir vender um aspirador e em casa não usar o aspirador, usar outra marca qualquer. Que credibilidade é que isso dá? Então, o testemunho de coerência entre a vida e a pregação é essencial no ministério. É essencial para os pastores, mas é essencial na vida de qualquer crente. As obras de amor serão uma credencial daquele que prega o Evangelho. Outro aspecto importante a referir é que o maior milagre de todos não é físico, nem é emocional. O maior milagre de todos é espiritual, é a conversão. É a transformação radical que alguém vive, que alguém passa. Em que desejos da pessoa são transformados. Antes ela amava o pecado, ela não tinha problemas nenhuns com o pecado. Ela estava no pecado, mergulhada no pecado. E a partir do momento em que ela se converte, há uma transformação de tal forma que ela tem nojo, ela tem repulsa do pecado. Antes, ela não queria saber de Deus nem das coisas de Deus. Agora, aquilo que ela mais quer é glorificar a Deus, é servir a Deus. Quem ela mais ama na vida é Deus. Isto é uma transformação radical. Isto não acontece de forma natural. Isto é um processo sobrenatural. Isto é obra da regeneração realizada pelo Espírito Santo. É o novo nascimento. E esse milagre vem pela pregação do Evangelho. Quando a pessoa reconhece que é pecadora, quando a pessoa se arrepende e olha para Jesus como a única forma de salvação. E o que acontece é que daí em diante, a partir do momento em que a pessoa se converte, a conversão continua a ser um processo na sua vida, de transformação no seu caráter, de transformação nas suas prioridades, de transformação nas suas vontades. E isto chama-se de santificação. Isto é realizado pela palavra. E a tarefa de conduzir a pessoa nessa estrada rumo ao aperfeiçoamento, rumo ao amadurecimento, é principalmente dos pastores que Deus deu à igreja. Efésios 4. Num ministério medíocre, num ministério pobre, pouco se vai ver de transformação na vida das pessoas à imagem de Jesus. Mas num ministério que é sério, num ministério que procura ser fiel às orientações de Jesus, vão-se encontrar pastores, vão-se encontrar mestres, líderes, cheios do Espírito Santo a ensinar a palavra com fidelidade e a serem usados para a transformação das pessoas que lhes foram confiadas. É isto que vai acontecer no ministério sério. Por isso, num ministério sério, haverá mensageiros que têm credibilidade, em que o amor e o poder que eles anunciam nas suas pregações vêem-se nas suas vidas e nos seus ministérios. Eles são amorosos e existe testemunho de crentes que, pelo seu ministério, foram alcançados pelo poder do Evangelho. Isto é que dá credibilidade ao ministério. Amor e evidência do poder de Deus. Falsos mestres, falsos pastores, falsos ministérios são caracterizados pelo abuso e pela manipulação das pessoas. Era assim com os fariseus. Por isso é que quando Jesus olhou para aquelas pessoas, teve compaixão, porque elas eram como ovelhas sem pastores. Elas eram abusadas, espezinhadas pelos fariseus, que exigiam coisas delas que nem mesmo eles faziam. Coisas além daquilo que estava nas Escrituras. Fardos pesadíssimos. E, no entanto, não havia relacionamento com Deus.
As pessoas viviam pisadas. Por isso que Jesus teve que dizer aquilo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. O meu jugo é leve. Porque é isto que falsos profetas e falsos mestres fazem. Muitos afirmam ser apóstolos, quando nem estiveram com Jesus pessoalmente, nem foram enviados por Jesus pessoalmente. Outros até afirmam realizar milagres. Mas não é preciso muito para se perceber que tudo o que se faz, todo o espetáculo montado, visa a autopromoção e o autoenriquecimento daqueles que estão na frente desses ditos ministérios. Esses pseudo-apóstolos, pseudo-pastores, pseudo-ministérios não têm como alvo fazer discípulos de Jesus. Não pregam de forma clara o Evangelho e demonstram o oposto da verdadeira compaixão. Dão aparência de compaixão porque os milagres são para as pessoas. Dão aparência de poder por realizarem milagres, mas aquilo que mais fazem é eles próprios crescerem em cima das pessoas e da carteira das pessoas. Uma igreja que procura crescer no compromisso com o Senhor é uma igreja que procura crescer na compaixão e no amor por aqueles que estão em sofrimento. Primeiramente espiritual, mas também de ordem física, material e emocional. Será que é isso que tu e eu encontramos aqui na nossa igreja? Será que é isso que nós vemos? Nós devemos orar nas nossas reuniões de oração para que, a começar no Conselho de Anciãos, dos pastores, mas ainda até cada um dos membros da igreja, nós sejamos uma comunidade que ama. Uma comunidade que serve uns aos outros. Uma comunidade que estende a mão àqueles que sofrem fisicamente, materialmente e emocionalmente e espiritualmente. E às vezes há aqueles que sofrem emocionalmente e nós nem nos apercebemos. E não nos apercebemos porque não andamos a caminhar de perto com as pessoas, porque vivemos nas nossas rotinas, fechados em nós mesmos. E por isso depois ouvimos casos de depressão e até alguns de suicídio. A igreja tem que estar pronta a lançar a mão a quem está em sofrimento. E devemos orar por isso, para que o Senhor nos encaminhe a isso, para que o Senhor derrame essa graça, esse amor que é sobrenatural, que vem da mão dEle. Nós devemos ser uma igreja que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram, que caminha ao lado daqueles que estão doentes, que ora invocando a cura de Deus para a vida desses que estão doentes, mas que ora também para que Deus lhes dê a fé para o caso de Deus não os curar, para que possam aguentar e testemunhar no meio desse processo doloroso. Nós devemos ser uma igreja que encoraja e ajuda aqueles que estão desempregados e a passar necessidade e a ajudar até aqueles que têm necessidade. Se não formos uma igreja compassiva e amorosa, nós vamos ser hipócritas em relação à mensagem que pregamos. Vamos estar a ser ingratos em relação ao próprio amor e compaixão que recebemos da parte de Deus e até de outros irmãos e irmãs. Eu acho que aqui, esta é uma das áreas em que nós, como igreja, temos muito onde crescer. Temos de nos arrepender da nossa indiferença, do nosso comodismo, do nosso egoísmo, da nossa frieza, do nosso conformismo. Então, irmãos e irmãs, oremos em casa, oremos na igreja, oremos uns com os outros, clamemos para que mais amor, para que mais compaixão sejam derramados nos nossos corações, nas nossas ações, a começar pela liderança, mas estendendo-se a todos, a toda a comunidade. Que a Ação Bíblica de Faro seja também uma igreja onde se reconheça, indubitavelmente, sem dúvida, que Deus opera com poder no nosso meio, por meio dos seus servos. Oremos por isso. Oremos que o poder do Evangelho seja visível no nosso meio, havendo salvação, verdadeira salvação das pessoas. Que pecadores cheguem ao nosso meio e sejam regenerados pelo Espírito Santo, se arrependam e creiam em Cristo. Que o poder do Evangelho no nosso meio seja de tal forma evidente, que seja visto de forma clara, uns nos outros, no nosso meio, que se diga uns dos outros, o Evangelho tem-te transformado de tal forma que já nem te conheço. Pareces outra pessoa. Pareces-te mais com Jesus, mais amoroso, mais compassivo, mais disposto a servir,
mais paciente, mais bondoso, mais manso, com mais autodomínio, mais preocupado com o bem-estar dos outros, mais usado pelo Senhor para a edificação dos outros. Que o poder do Evangelho, do Espírito Santo na transformação do caráter uns dos outros, seja visível no nosso meio e dê credibilidade ao Evangelho que nós pregamos. Que os pastores nesta igreja sejam sempre credíveis naquilo que pregam. Que sejamos pessoas onde são visíveis a compaixão e o poder do Espírito Santo. Então orem por nós, orem pela liderança, orem pelos anciãos, porque só assim nós vamos ser uma igreja que cresce rumo a uma maior fidelidade às orientações do Senhor. Quarta orientação. Estilo de vida de dependência de Deus por parte do mensageiro. Estilo de vida de dependência de Deus por parte do mensageiro. Fim do 8 e 9, 10 e 11. De graça recebestes, de graça dai. Não levareis no cintor nem prata nem cobre, nem bolsa de viagem, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos ali até que vos retireis. Esta orientação de Jesus tem a ver com o estilo de vida que os discípulos iriam assumir relativamente ao seu sustento. Em primeiro lugar, percebemos que eles não deviam cobrar nada. E o que Jesus diz é, vocês receberam de graça, vocês vão dar de graça, vocês não vão cobrar nada por aquilo que vocês vão fazer. Os judeus que realizavam exorcismos naquela altura cobravam imensas quantias para realizar esses exorcismos. E os resultados depois também eram pouco satisfatórios. Os médicos também cobravam grandes quantias. Lembram-se daquela mulher da hemorragia? Tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos e não tinha resolvido o problema. Os discípulos iam ter uma taxa de sucesso de 100%. Aquilo que eles iriam dizer ia acontecer. Pessoas iam ser curadas, demónios iam ser expulsos. Portanto, eles podiam cobrar grandes quantidades de dinheiro. Grandes quantidades de dinheiro. Mas Jesus disse, vocês não vão fazer isso. Vocês não... Essa autoridade, esse poder foi-vos dado. Portanto, vocês não têm o direito de cobrar seja o que for. E nesta curta missão, eles não deviam levar ouro, prata, cobre, não deviam de levar uma bolsa com comida, não deviam de levar uma roupa extra, não deviam de levar um par de sapatos extra, não deviam de levar um bordão. O bordão servia para as caminhadas e servia para a legítima defesa, porque havia assaltantes pelas estradas. Então, será que eles deviam de passar fome? Será que eles deviam de passar por pobreza extrema? É isto que Jesus está a pedir deles? Não. A razão de Jesus estar a pedir isto está no versículo 10. O trabalhador é digno do seu alimento, do seu salário. Os discípulos deviam depender exclusivamente da provisão de Deus. Deveriam ser sustentados pelas mãos daqueles a quem eles iriam ministrar. O estilo de vida deles deveria ser baseado na confiança, na fé, na dependência, que Deus não lhes ia deixar faltar nada, que Deus iria usar outras pessoas para sustentá-los. E esta era uma prática já dos rabis, que nunca deviam de colocar o preço sobre nada. As pessoas é que deviam se encarregar das suas necessidades e do seu sustento. Agora, o problema é que nem todos querem dar de graça aquilo que de graça receberam. E nós em Atos encontramos o exemplo disso. Não sei se lembram de Simão o Mago. Simão o Mago ficou extasiado ao ver aquele poder todo na mão dos apóstolos. Simão era feiticeiro, portanto ele fazia também essas coisas. E ele, quando viu os apóstolos com aqueles poderes, com aqueles sinais, ele disse, não, eu quero isto para mim. Isto vai ser uma mina de dinheiro. Então Simão vai ao pé dos apóstolos e diz, olha, eu quero que vocês imponham as mãos sobre mim para que quando eu for impor as mãos também aconteçam as mesmas coisas. E Pedro vai ser bem duro com ele. Um pregador, um pastor não deve cobrar aquilo que recebeu da boa mão de Deus gratuitamente. Ninguém deve entrar no ministério para enriquecer. Até porque vai ficar frustrado. Depende da igreja, obviamente. Não deve pastorear por interesse em ganho ilícito, como diz Pedro na sua epístola. Por isso, um dos requisitos para se exercer o ofício pastoral, que Paulo diz, é de não ser ganancioso. Quem tiver interesse de estar no ministério e de enriquecer através do ministério, está automaticamente desqualificado para estar no ministério. Os servos do Senhor devem viver na dependência do sustento de Deus. Como é que Deus faz isso?
Deus usa pessoas. E este princípio está por toda a Escritura, não é só no Novo Testamento, está no Antigo Testamento também. Quem iria cuidar da vida espiritual do povo de Israel eram quem? Eram os levitas, uma das tribos. Essa tribo não tinha um terreno como todas as outras tribos tinham. As outras tribos tinham cada um a sua terra, a tribo de Levi não teve. Diz o texto que a herança deles era o Senhor. Quem iria suprir as suas necessidades era o resto do povo. Os levitas tinham que cuidar do tabernáculo e de toda a vida religiosa do povo de Israel. O resto do povo é que iria sustentar as suas necessidades. No Novo Testamento nós encontramos o mesmo princípio. Paulo, numa das suas instruções, diz: se nós semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que colhamos de vós as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós ainda mais esse direito? Mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E aqui ele está-se a referir aos levitas. E que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? O princípio para hoje. Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Depois Paulo vai dizer a Timóteo: os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honorários em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Porque a Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Então o que nós encontramos nesta passagem de Jesus é um princípio duplo. O primeiro princípio é que o ministro do Evangelho não tem o direito de cobrar, de taxar por aquilo que ele faz. Ele deve fazê-lo de coração, com espírito confiante, com espírito gracioso. Então como é que ele vai sobreviver? E aí entra o segundo princípio. Aqueles que beneficiam do ministério devem então sustentar e suprir as necessidades da pessoa. Um ministério sério pauta-se por esta confiança, por esta dependência em Deus. Não se move pelo dinheiro, move-se pelo amor a Deus e ao próximo. Vai procurar dar de graça aquilo que recebeu. Agora, se fôssemos tirar todas as outras orientações e se fôssemos deixar só esta orientação aqui para nós em cima da mesa, nós não vamos ter muitas dificuldades em discernir alguns ministérios que são sérios e daqueles que não são sérios. Daqueles que são fiéis a Deus e daqueles que não são fiéis a Deus. Porque não são poucos os pregadores e pastores que cobram imensas, enormes quantias de dinheiro para pregar. Vamos convidar o pastor tal para vir pregar aqui à nossa igreja. Eu vou-vos cobrar 1000 euros para ir aí. Ficamos logo a perceber quem é. E não são poucos aqueles que fazem isto. Que cobram dinheiro para pregar, para pastorear, para fazer curas e milagres. São falsos profetas que comercializam a fé. E este é um aspecto típico de falso profeta. Estão sempre interessados no lucro que podem obter. Tudo aquilo que fazem é para a sua grandeza, para a sua prosperidade, por isso sempre vão cobrar e vão cobrar bem pelos seus desserviços. Não serviços, desserviços. E o mundo evangélico, infelizmente, está cheio dessas ervas daninhas que só trazem descrédito ao Evangelho. Tanto que quando nós vamos aí fora e falamos com as pessoas, quando falamos em Evangélico, aquilo que as pessoas dizem, isso é daquelas igrejas que tiram o dinheiro todo às pessoas. Que fazem lavagem cerebral e tiram o dinheiro às pessoas. Se calhar muitos de vocês já ouviram isso de colegas e de amigos e de familiares. É o que se vê muitas vezes nas igrejas evangélicas, que só querem o dinheiro das pessoas. Prometem um enriquecimento universal, mas só sai beneficiado quem mais manipula, quem mais cedo engana. Fazem shows de falsa fé, dizem que querem internacionalizar a graça, quando só querem é um nome reconhecido internacionalmente. Lugares onde o poder de Deus não existe de verdade, só querem é a fama mundial. São malas cheias de dinheiro e de todas as riquezas que este mundo tem para oferecer. E não são poucas as igrejas ditas evangélicas que nos seus cultos fazem grandes manipulações emocionais. Se forem um desses cultos, vão ver que no momento das ofertas existe um enorme espaço de tempo, com muita música a soar, apelos feitos, promessas que são dadas, que se a pessoa der vai receber 100 vezes mais. E imensas promessas que nem estão na Bíblia são oferecidas às pessoas. As pessoas vão e dão. Tanto que depois acontece um incidente como aconteceu aqui em Faro na Igreja Universal. Uma pessoa que lhe tinha sido prometido receber 100 vezes mais, deu tudo o que tinha, entrou com uma retroescavadora dentro da igreja.
e destruiu tudo. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Isso não é coerente com a palavra de Deus. Se nós queremos ser uma igreja séria, com pastores sérios, nós devemos ser fiéis às orientações do Senhor. Dependência de Deus. Nós, pastores que estamos a tempo inteiro, não devemos cobrar por aquilo que fazemos. Não devemos estar no ministério para enriquecer. Não devemos ser movidos pela ganância. E devemos sempre analisar e procurar as nossas motivações. É isso que é esperado daqueles de nós que se dedicam a tempo inteiro ao ministério. Mas também é esperado da igreja, dos membros da igreja, que sustentem o presbitério. Todos nós, até quem está no ministério, deve contribuir para o sustento de toda a igreja, da obra do Senhor, seja aqui, seja em missões, seja onde for. Que nós sejamos uma igreja que segue esta ordem do Senhor. Pastores dependentes, não gananciosos, e membros fiéis que contribuem para o sustento dos seus obreiros. Quinta e última orientação. Um filtro no investimento do mensageiro. Um filtro no investimento do mensageiro. 12 a 15. Diz assim: ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela. Mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao sairdes daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, os discípulos, ao serem recebidos de forma positiva, o que é que eles deviam fazer? Eles deviam chegar na casa e deviam desejar a paz àquela casa, o shalom. E este desejo de paz era um desejo de tudo de bom, tanto a nível material, tanto a nível de saúde, de bem-estar e de bênção espiritual. Era o desejo de uma paz completa por parte de Deus. Quem é que seriam as pessoas que iriam ser alvo desta paz, deste desejo de paz e de bênção? Seriam aqueles que acolhessem os discípulos e a sua mensagem. Agora, se a reação fosse negativa, o que é que os discípulos deviam de fazer? Retirar a paz. Eles deviam mesmo dizer para retirar a paz. E deviam de sacudir o pó dos seus pés ao saírem da casa ou da cidade que fosse oposta às boas novas. Sacudir os pés era um sinal que era usado pelos judeus quando eles saíam de uma cidade ou de uma região gentílica, porque eles não queriam contaminar a terra de Israel com a terra dos gentios. Então o que Jesus está aqui a dizer é que se as pessoas rejeitassem o Evangelho, os discípulos deviam tratar os judeus, lembram-se, porque eles foram enviados só aos judeus, então eles deviam tratar esses judeus como se fossem o quê? Gentios. Isto era forte para os judeus. Porque os judeus consideravam-se filhos de Abraão e, portanto, automaticamente membros da aliança e da promessa de Deus. E o que Jesus está aqui a dizer, olha, quando vocês saírem, se eles rejeitarem, sacudam os pés. Digam, ok, vocês não querem saber da verdadeira aliança, daquilo que está prometido no Antigo Testamento, do Messias que veio, do reino que está a ser inaugurado. E para essas pessoas, o julgamento vai ser pior ainda do que Sodoma e Gomorra. Agora, quem está familiarizado com a história de Sodoma e Gomorra sabe que aquilo foi dramático. Fogo do céu, aquilo ficou totalmente destruído, completamente catastrófico. Eles foram destruídos por causa da sua imoralidade, mas não ouviram a mensagem do convite ao arrependimento. E estas cidades a quem os discípulos estavam a ser enviados iam ouvir o convite ao arrependimento. Então tinham uma grande responsabilidade porque tiveram um grande privilégio que Sodoma e Gomorra não tiveram. Então, o juízo sobre essas cidades ia ser muito mais pesado do que foi sobre Sodoma e Gomorra. Então, os discípulos não deviam perder tempo mais ali com quem rejeitasse sistematicamente o Evangelho e deviam entregar essas pessoas às suas próprias decisões e às consequências dessas decisões, que é o juízo de Deus. Mais tarde, em Atos, nós vemos Paulo a seguir esta orientação de Jesus. Ele foi pregar numa sinagoga em Antioquia da Pisídia. E houve muitos que receberam a palavra. Mas, diz o texto, os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés,
partiram para Icónio. Ou seja, Paulo fez a mesma coisa. No capítulo 18 de Atos volta a acontecer algo semelhante. Diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou inocente e a partir de agora vou para os gentios. Para os missionários, para os pregadores, é um sinal de julgamento para aqueles que rejeitam o Evangelho. A responsabilidade já não está mais no mensageiro. A responsabilidade está agora sobre quem recebeu a mensagem e a rejeitou. O Evangelho, como foi lido aqui na reunião de oração na terça-feira passada, é bênção para aqueles que o recebem, mas é cheiro de morte e de maldição para aqueles que o rejeitam. A semente foi lançada, não deu fruto, é hora de ir embora e lançar a semente noutros terrenos, onde ainda não foi lançada. E esse princípio está ensinado claramente no Sermão do Monte e nós já tivemos oportunidades de ver. Quando Jesus disse: não deis aos cães aquilo que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem e os cães voltando-se vos despedacem. Lembram-se umas passagens anteriores que nós vimos? A seara era o quê? Grande. Os trabalhadores são poucos. Então não pode haver tempo em distração. Não pode haver investimento em fundo roto. Quando alguém se recusa a receber a mensagem do Evangelho de forma insistente, é estar-se a dar a essa pessoa aquilo que de mais precioso existe nesta face da terra, a alguém que desconsidera completamente isso. A quem não lhe dá valor. Da mesma forma que um porco despreza uma pérola, uma pessoa que resiste continuamente ao Evangelho está a rejeitar uma pérola, o maior tesouro de todos. Então, nas igrejas sérias deve haver um filtro em quem se procura investir. Naqueles que estão abertos ao Evangelho. Porque se estão abertos ao Evangelho é porque Deus já está lá a trabalhar. É porque o Espírito Santo já está lá a trabalhar. E a igreja deve se juntar ao trabalho que Deus está a fazer. Caso contrário, vai estar a desperdiçar energia. Porque onde o Espírito de Deus não age, o trabalho humano é totalmente vão e inútil. Não importa se a pessoa que está a rejeitar continuamente é uma ótima pessoa. E como se diz muitas vezes, esta pessoa é tão boa, tão boa, tão boa, que só lhe falta ser crente. E muitas vezes é a última pessoa que se vai tornar crente. E às vezes é colocada de lado aquela pessoa que tem uma vida imoral, aquela pessoa que dizia que não, esta pessoa, o que esta pessoa virá crente nunca na vida. E é exatamente essa pessoa que está completamente perdida e que vai receber o Evangelho. Então, quem rejeita, quem blasfema o Evangelho é preparado a investir nessa pessoa. Se um dia ela demonstrar abertura, então é voltar à carga. É para investir e continuar a pregar o Evangelho e todo o conselho de Deus àqueles que, ainda que muitas vezes dêem um passo para a frente e dois para trás, mas estão sempre dispostos a acertar o passo com Deus, a recomeçar, mesmo que seja uma pessoa confusa, mesmo que seja uma pessoa de baixa capacidade intelectual, mesmo que seja uma pessoa pobre, ou uma pessoa com uma história horrível no seu passado, não interessa se ela está aberta ao Evangelho, mesmo que ela dê muitos trambolhões na sua caminhada com Deus, é para investir nessa pessoa. Um ministério pastoral sério investe naqueles que são receptivos ao Evangelho, evangelizando-os e ensinando-os, fazendo discipulado com eles, por muito tortuosa que seja a caminhada. Agora, aqueles que rejeitam continuamente o Evangelho devem ser considerados como descrentes. E a responsabilidade da sua condenação vai cair sobre eles. Agora, isso serve para aqueles que estão aqui ao evangelizar as boas novas, para aqueles a quem se está a anunciar o Evangelho, mas também serve para aqueles que estão na igreja, que caem em pecado e que não se submetem à palavra. Porque é isso que nós encontramos em Mateus, capítulo 18. O irmão cai, vai um chamar a atenção, não se arrepende. Vão dois chamar a atenção, não se arrepende. Leva adiante a igreja, não se arrepende. Ou seja, insistentemente está a rejeitar a palavra. É para considerá-lo o quê? Segundo Mateus 18? Gente, como um descrente. Ou seja, não és mais... Não podemos mais te considerar como um de nós porque não vemos a evidência de arrependimento na tua vida.
Vamos ter que tratar como um descrente, vamos ter que te anunciar o Evangelho. Okay? O ponto aqui é que a mensagem é de tal forma majestosa, o Evangelho é de tal forma glorioso, belo, elevado, que é para aqueles que, embora tenham as mãos sujas e fracas, o abraçam com tudo o que têm. E não é para ser dado àqueles que o desprezam, que cospem sobre ele e que o rejeitam continuamente. Irmãos e irmãs, o Evangelho que temos em mãos é a melhor notícia de sempre. É de graça, mas não foi gratuito. Não foi gratuito a quem esteve nesta cruz. O preço foi de tal forma elevado que nós vamos levar toda a eternidade para desvendar o mistério da cruz e para nos maravilharmos com ele. Então, a mensagem clara que somos chamados a entregar gratuitamente a todas as nações abençoará aqueles que a recebem de mãos estendidas, mas vai trazer grande condenação para aqueles que a rejeitam. Cada um de nós que está aqui nesta manhã já foi confrontado com o Evangelho várias vezes nesta manhã, seja através do que cantamos, seja através do que já foi falado. A verdade é que Jesus veio ao mundo para sofrer condenação no lugar de pecadores, a fim de que esses pecadores, ao se arrependerem dos seus pecados, ao reconhecerem que têm vivido vidas longe de Deus e ao colocarem a sua fé na obra que Jesus fez na cruz, possam ser perdoados. Se tu crês nesta verdade, se tu crês que és pecador, se tu crês que não tens vivido segundo as instruções de Deus, se tu crês que tens vivido longe de Deus e que por isso mereces a condenação de Deus, arrepende-te nesta manhã. Arrepende e olha para Cristo nesta manhã. Ele morreu no teu lugar. Ele veio para levar a condenação no teu lugar. Se tu creres nisto, serás salvo. Serás perdoado. Agora não vais ter muito mais oportunidades para abraçar este Evangelho. Por isso apressa-te. Nesta manhã, rende a Ele. Rende a Ele. Se ainda não crês no Evangelho, já ouviste várias vezes, e morreres sem crer, sabe que a tua responsabilidade só aumenta cada vez que ouves o Evangelho. Seja a cada culto que vens aqui, seja a cada amigo que tu ouves pregar-te o Evangelho. Um dia vai ser tarde demais. Um dia não vais poder voltar atrás. Por isso não adies esse momento. Entrega-te ao Senhor hoje mesmo. E nós, como igreja aqui em Faro, nós queremos ser uma igreja obediente às ordens de Jesus também nesta área. Por isso, aqueles que não quiserem saber do Evangelho, nós vamos respeitar. Nós não vamos insistir. E iremos investir naqueles quebrantados que querem seguir a Cristo. Isto tanto no evangelismo, como no ensino particular, no discipulado, na caminhada ao lado. Aqueles que não querem saber do Evangelho, há tantos outros que querem. E nós somos poucos trabalhadores, são poucos, a seara é grande. E o trabalho que há para fazer dá muito trabalho. Por isso nós vamos investir naqueles que querem de facto Cristo e o Evangelho. Esta orientação serve para os pastores e a liderança, mas também serve para os crentes. Se tu tens um amigo, se tu tens um colega que continuamente tem rejeitado e até blasfemado o Evangelho, deixa de lhe dar aquilo que mais maravilhoso existe. Deixa de lhe dar o Evangelho. Continua o teu relacionamento com essa pessoa, dá bom testemunho. E se um dia uma oportunidade surgir, então volta a falar do Evangelho. Mas o ponto é, investe noutros. Talvez aquele colega de trabalho que nunca pensaste na vida que pudesse ser crente. É exatamente esse que o Espírito Santo já tem estado a trabalhar e que se tu fores lá, ele vai estar aberto ao Evangelho. Talvez aquele teu colega de escola que parecia ser o último a aceitar o Evangelho, aquele que é popular no meio de todos, que todos vêm e dizem, não, este aqui precisa de tudo menos de Jesus, porque ele já está tão cheio dele, mas por dentro está completamente perdido. E isso é só uma máscara, é só uma fachada. Nós não sabemos qual é o terreno bom. Investiu-se num terreno, o terreno foi duro, salta para outro terreno. Vamos ver muitas surpresas. O tempo urge, o relógio está a andar, o Senhor vai voltar. Então sai a lançar a semente e procura perceber aqueles que têm abertura às coisas de Deus. Eu quero muito, e certamente todo o Conselho de Anciãos vai dizer isso comigo, nós queremos muito que sejamos uma igreja fiel às instruções do Senhor. Nós queremos ser uma igreja de sucesso aos olhos do Senhor. Eu espero que tu também desejes isso, tu como membro da igreja, e que faças por isso. Então oremos todos
pela nossa família espiritual, oremos pela nossa igreja, orem por nós, pastores, pela liderança, para que nós não procuremos acrescentar nada àquilo que Jesus nos mandou fazer, nem deixemos de fazer nada daquilo que Jesus nos mandou fazer. Então, que façamos discípulos de todas as nações, evangelizando e ensinando. Que esta seja uma marca da igreja. Anunciemos o Evangelho e as Escrituras de forma clara e inegociável. Todo o conselho de Deus, nada mais nem nada menos. Terceiro, que o nosso testemunho, a começar na liderança, seja credível, que condiga com a nossa mensagem, manifestando o amor e manifestando o poder de Deus. Quarto, que o nosso estilo de vida seja de dependência em Deus, que não haja ganância no nosso meio nunca e que Deus supra as nossas necessidades. E quinto, que não inferiorizemos a majestade, a beleza e a glória do Evangelho ao investir em pessoas que a pisam e deixemos de lado pessoas que estão prontas para receber o Evangelho. Que estas sejam 5 marcas na nossa igreja, aqui em Faro. Isto não cai do céu. Temos que lutar por isso, mas temos que orar por isso. Estes assuntos devem estar continuamente nos nossos assuntos de oração em casa e nas nossas reuniões de oração. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela tua graça. E obrigado porque tu deixaste tudo aquilo que nós precisamos saber para sermos uma igreja fiel a ti. Concede-nos essa graça, por favor. Senhor, que possamos seguir à risca estas orientações. Que cada um de nós, pastores e membros, possamos dizer, não, eu tenho orado, eu tenho me ajoelhado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado para sermos esta igreja. Eu tenho me esforçado no meu dia a dia, na minha vida em igreja, para que sejamos esta igreja, Senhor. Concede-nos esta graça. Espírito Santo, opere esse trabalho no nosso coração. Porque és tu que efetuas tanto o querer quanto o efetuar. Faz isso em nós. E, Senhor, nós nos arrependemos por todas as vezes em que nos distraímos e brincamos às igrejas e não andamos de facto a ser igreja. Ajuda-nos. Senhor, que aquilo que for falado no nosso meio, aquilo que tu trouxeres a nós, aquilo que trouxeres no nosso dia a dia, as decisões que forem tomadas na liderança, aquilo que for ensinado, tanto aqui no culto como aos jovens e às crianças, sirva todo este propósito de levar a tua igreja a caminhar na tua vontade, Senhor, e a ser fiel aos teus olhos. Pedimos que concedas esta graça. Nós não merecemos, muito pelo contrário. Mas é o teu povo. É o povo pelo qual tu deste a tua vida. É o povo do teu filho. É a tua noiva. E tu queres a tua noiva pura e imaculada, Senhor. Por isso, faz de nós essa noiva, Senhor. Esta é a nossa oração. Este é o nosso desejo. No nome precioso de Jesus, no poder do Espírito Santo, confiando no Deus Pai, nós oramos. Amém.